seja muito bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje o assunto é morte, nós vamos estudar a respeito da morte. Vamos dividir esse assunto, que é um pouco extenso, em dois. Por isso hoje vamos estudar a primeira parte. Eu quero convidar você a falar com Deus. Magnífico Deus, grandioso Pai, obrigada pela oportunidade mais uma vez de podermos abrir as Santas Escrituras e nelas ver verdades que transformam vidas, verdades que revelam o seu caráter, ó Deus, revelam o seu amor, a sua misericórdia. Por isso esteja conosco em mais um estudo. Nós te rogamos por amor a Jesus. Amém. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Salmos, o capítulo 8, verso 5. Nós precisamos entender, antes de entrar no assunto da morte, algo muito importante a respeito, por exemplo, de nós e também dos seres criados por Deus, como, por exemplo, os anjos. Eu quero convidar você então a ler comigo o capítulo 8 de Salmos, o verso 5. Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Nós então fomos feitos um pouco menor do que os anjos. Vamos agora ver um outro verso. Qual será a condição final dos justos? Olha só, Lucas. Vamos abrir nossa Bíblia em Lucas. Lucas, o capítulo 20, nós vamos ler o verso 36. Porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Aqui está falando um pouco mais dos anjos, que nós vimos que quando Cristo vier resgatar os seus filhos deste mundo, nós vamos ver aqui que as pessoas que serão, então, resgatadas deste mundo vão estar livres do pecado e vão poder viver eternamente, coisa que acontece com os anjos que não pecaram, que continuam firmes no céu. Eles são seres que não morrem, eles vão viver eternamente, também juntamente com aqueles que aceitarem Jesus. É isso que está querendo dizer aqui. Então, aqueles que chegarem, nós vamos ver mais à frente, a morrer e morrer crendo em Jesus, sendo justo, ressuscitarão na segunda vinda de Jesus e vão poder viver como os anjos, eternamente. Como são chamados os anjos? Vamos lá em Hebreus, o capítulo 1, o verso 14. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Ou seja, os anjos são espíritos ministradores, eles nos ajudam aqui na terra, eles nos auxiliam, eles cuidam de nós. Assim são os anjos. Agora, qual é a diferença? Agora vamos ver a respeito não mais dos anjos. Nós vemos aqui a condição dos anjos, anjos que não pecaram, que continuam no céu, o que eles fazem, qual é a obra deles, e que nós, se aceitarmos Jesus, vamos poder viver como eles eternamente lá no céu. Agora vamos ver a respeito de nós. Olha o que diz 1 Coríntios, eu quero que você leia junto comigo 1 Coríntios, o capítulo 15 de 1 Coríntios. 1 Coríntios. O capítulo 15, o verso 45, diz o seguinte: assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, lembra que o primeiro homem que Deus criou foi Adão? Foi feito em alma vivente. O último Adão, quem é o último Adão? Jesus, em espírito vivificante. Veja que importante. Olha aqui, o corpo que agora temos é natural ou espiritual? Nós precisamos entender a respeito disso. Neste mesmo capítulo 15 de 1 Coríntios, agora o verso 46. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. Ou seja, nós somos seres o quê? Naturais. E quando nós aceitamos então Jesus, nós podemos se tornar seres o quê? Espirituais. Quando os justos terão então esse corpo espiritual que está falando aqui? Porque hoje nós temos um corpo natural. Por quê? Porque Adão e Eva, eles pecaram. Agora vamos ver quando nós poderemos. Neste mesmo capítulo, agora o verso 44. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo natural e há também corpo espiritual. Ou seja, hoje nós temos um corpo natural. Mas quando nós
aceitamos Jesus e na sua vinda, nós vamos receber esse corpo espiritual. A que se refere a semeadura aqui citada? Agora no mesmo capítulo, verso 36. Insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Então, é preciso que? É preciso o homem morrer. Mas que morte é essa? Olha o que nos explica aqui. O homem não possui ainda a natureza imortal. Ele tinha a possibilidade, nós vamos ver isso. Mas ele não tem a natureza imortal e espiritual dos anjos, nem terá antes da ressurreição. Que ressurreição? É aquela ressurreição onde os mortos, na segunda vinda de Cristo, os justos mortos, poderão ressuscitar e viver eternamente com Cristo. Então o corpo deles deixará de ser corruptível para ser incorruptível e deixará de ser mortal para ser imortal. Olha aqui, naquela ocasião, se é justo, tornar-se-á imortal, não podendo mais morrer, porque será igual aos anjos. E aqueles que permanecerem vivos, também os justos vivos, na segunda vinda de Cristo, eles também serão revestidos de imortalidade. Como é caracterizada a natureza humana? Vamos voltar lá em Salmos. Salmos capítulo 8. Agora o verso 4. Que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Aqui está falando a respeito da morte, que o homem é o quê? Mortal. Já está falando logo no início do verso que o homem é mortal, ou seja, o homem hoje, ele está sujeito ao quê? À morte. Depois do pecado de Adão e Eva, todos estão sujeitos à morte. Até o bebezinho que nasce, até o bebezinho que está ali, a criança que está sendo gerada dentro da mamãe, ela também é sujeita à morte. Qual é a natureza divina? Vamos agora conhecer a natureza de Deus. 1 Timóteo, eu convido você a ler comigo. 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, vamos juntos. 1 Timóteo, capítulo 1, o verso 17. Olha só o que nos diz. Ora, ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao Deus único, sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Quem é imortal? Somente o nosso Deus é imortal, ou seja, Ele tem vida própria, Ele vive para sempre, eternamente, desde sempre Ele vive. Ou seja, Ele não está sujeito à morte. Veja o verso 16, vamos voltar ao verso 16. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Jesus veio, ele morreu para nos livrar dos pecados, ele se transformou, ele deixou a sua glória, ele veio aqui na forma humana, como nós, sofrendo todas as tentações, todas as provações, nós vimos isso nos nossos estudos anteriores. Ele veio aqui para mostrar o quanto ele é longânimo, e ele também veio ser um exemplo. E olha que interessante, Jesus vindo aqui, ele ressuscitando ao terceiro dia, ele mostrou que ele venceu a morte foi tragada e hoje ele dá a oportunidade para todos viverem eternamente. E quando isso será concretizado? Quando Jesus voltar, e aqueles que aceitarem Jesus, que forem justos, terão a oportunidade de viver também eternamente. De que foi formado o homem no princípio? Vamos lá em Gênesis capítulo 2, o verso 7, que diz o seguinte... Olha só o que fala, Gênesis 2, o verso 7. Quero que você leia junto comigo. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Como que Deus fez o homem? Deus pegou o pó da terra, ele formou ali um boneco de barro, e ele soprou ar nas suas narinas. E ali ele deu fôlego de vida. Então, o homem, ele foi formado do pó da terra. Agora, outro fato interessante. Que ato o tornou o homem uma alma vivente? Olha o que diz aqui, no finalzinho. Soprou em suas narinas o fôlego da vida e o homem foi feito alma vivente. Então, alma vivente, só existe com essa junção de pó da terra
mais o fôlego da vida, ou sopro, ou ar. Porque o que Deus soprou ali foi o ar no nariz de Adão. E então essa junção de pó mais ar, de pó mais fôlego, de pó mais sopro também, que fala, deu a origem à alma vivente, ao homem, à pessoa. É isso que quer dizer. Olha o que diz aqui. Outro fato interessante, não existe. Muitas pessoas falam, mas a pessoa morreu e a sua alma, o seu espírito subiu a Deus. Não. Porque só existe alma, só existe espírito, só existe pessoa com a junção dos dois. Quando desfaz os dois, não existe mais uma alma vivente, não existe mais uma pessoa, tá? Olha aqui o que diz. O termo original correspondente à alma vivente é nefesh, nefesh chaya, que é uma composição aqui da Bíblia, né, que ela foi traduzida para a nossa linguagem. E aqui diz que sobre o uso dessa expressão, ela foi traduzida de Gênesis 1:24, que também fala alma vivente. O Dr. Adam Clarke diz que um termo genérico para expressar todas as criaturas possuidoras de vida animal em qualquer de suas infinitamente variadas graduações, desde o elefante até outros animais, ou ainda mais baixo, o pólipo, que parece participar igualmente da vida vegetal e animal. Então aqui, quando Deus se refere à alma vivente, é tudo que tem vida, ele se refere até ao animal. Então todos passam a ser alma vivente a partir do quê? A partir dessa feitura de pó mais o fôlego da vida. É isso que está querendo dizer aqui. Que só pode ser alma vivente aquele que recebeu de Deus a vida, e só recebe de Deus a vida aqueles a qual Deus deu o que? O fôlego, o sopro da vida. É o ar. E não existe animal, não existe pessoa sem a junção dessa criação de Deus, que Deus, como Deus tinha criado o homem, um boneco, e soprou nas suas narinas, aí ele passou a ser uma pessoa, aí ele passou a ser uma alma vivente. Sem isso, sem um desses elementos, não tem como ele ser alma vivente. E não tem como também um animal ser alma vivente, porque sem o fôlego da vida, que é somente Deus que dá, Deus é que dá a vida, Deus que dá a origem à vida. Sem isso, não existe alma vivente. Olha o que diz aqui. Além do homem, há outras criaturas chamadas também de alma vivente. Leia comigo aqui, Gênesis, o capítulo 1, verso 30. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente. Olha que interessante. Então quer dizer também que os animais ficam vagando, se fosse pela lógica, né? Que eles morrem e voltam para Deus? Não. Por quê? Porque Deus, ele fala a respeito de alma vivente com essa junção. Sem essa junção, por exemplo, quando nós vemos ali o animal se deteriorando, que ele já morreu, o homem também se deteriorando, ele está voltando ao seu estado original, está voltando ao pó da terra. E sem essa junção de pó, mais o fôlego da vida, nós não temos alma vivente. Só teremos alma vivente, só teremos o espírito, só teremos a pessoa com essas junções de fôlego mais pó. Então aqui Deus também tratou os animais como alma vivente. Veja também comigo aqui o verso 19 do capítulo 2. Havendo, pois, Deus o Senhor formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Olha aqui mais uma vez comprovando que Deus chama a todas as suas criaturas de alma vivente a partir do momento que ele dá o ar para respirar, o fôlego da vida para eles respirar. Essa junção de pó, né, do organismo, do formato do animal, do formato do corpo do homem, ou seja, essa criação de Deus, mais o fôlego da vida, mais o sopro da vida, é que dá origem ao ser vivente. Olha o que diz aqui. Além do ser humano que mais tem fôlego de vida, vamos ler aqui Gênesis capítulo 7. Gênesis capítulo 7, versos 21 e 22. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, de fezes, de todo réptil que se arrasta sobre a terra e todo o homem. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Aqui nós estamos falando a respeito do que? A respeito do dilúvio. Todos os animais ali que tinham fôlego de vida em suas narinas morreram.
todos ali perderam a vida. Aqui está falando mais uma vez de fôlego da vida, que quem tem o fôlego da vida, quem dá o ar para respirar, quem dá este sopro, que fala sopro da vida também, fôlego da vida, são essas três colocações, é somente Deus. O fôlego deles é o mesmo do ser humano? Será que o fôlego dos animais é o mesmo do ser humano? Vamos em Eclesiastes agora. Eclesiastes capítulo 3, eu quero que você leia comigo. Eclesiastes capítulo 3, nós vamos ler o verso 19. Olha o que nos diz aqui a palavra de Deus. É a palavra de Deus nos mostrando a respeito do assunto que é muito importante, a morte. Capítulo 3, o verso 19. Porque o que sucede aos filhos dos homens? Isso mesmo também sucede aos animais, e lhes sucede a mesma coisa. Como morre um, assim morre o outro. E todos têm o mesmo fôlego, e a vantagem dos homens sobre animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Não existe diferença, então, entre o fôlego do animal para o fôlego de vida do ser humano. Olha aqui que nos diz. Isso quer dizer que tanto homens como animais, eles morrem, eles dependem de Deus para ter vida. Eles dependem de Deus para criar a sua forma, a sua estrutura, o seu corpo. E dependem de Deus para receber o sopro da vida, o fôlego da vida, o ar para respirar, que então enche os pulmões para que nós possamos passar a ser alma vivente. Olha aqui, o ser humano, porém, tem vida futura, né? Essa é a diferença entre ele e o animal. Porque Deus, ele enviou o seu Filho Jesus para morrer, para nos dar a possibilidade, ao ressuscitar, ele nos deu a possibilidade de vivermos eternamente. E isso nos será dado quando Jesus voltar a essa terra. Olha aqui, como Jó chama ao que Deus pôs no nariz do homem. Jó, capítulo 27, o verso 3. Jó 27. Vamos ler juntos? Jó 27, o verso 3, diz o seguinte: que enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus nas minhas narinas. Ou seja, enquanto houver fôlego de vida, ar nas minhas narinas, é o que ele está querendo dizer. Ele terá um alento, ele terá vida, é isso que está querendo dizer aqui. E eu quero convidar você, porque nosso estudo, nós vamos parar por aqui para não ficar muita informação, mas no nosso próximo estudo, a parte 2 a respeito da morte, nós vamos tratar mais profundamente a respeito desse assunto e vamos entender alguns pontos importantes. Eu quero convidar você nesse instante a fechar os seus olhos e falarmos com o nosso Deus. Ó Deus, obrigado por mais uma vez ter ficado conosco em mais um estudo. Nós aprendemos verdades reveladoras da sua palavra, de tudo que nós precisamos entender para ter um relacionamento sincero contigo. Nós te pedimos, esteja conosco para que nós possamos continuar estudando, continuar entendendo a respeito desse assunto que é muito controverso, que existem várias colocações no mundo, mas nós sabemos que existe só uma colocação, que é o Senhor apresentando através de sua palavra. Por isso, esteja conosco, permaneça conosco, que sejamos estudantes sinceros das Escrituras Sagradas. Tudo isso nós te rogamos por amor a Jesus. Amém. E eu espero você até o nosso próximo estudo.